Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula do nosso curso de CorelDRAW X7, tudo bem? Então estamos aqui na primeira página, nós vamos criar aqui na tela de boas-vindas um novo documento. Então, vou clicar aqui em novo documento, clicar em OK, e nós vamos dar continuidade à ferramenta texto, tá? Essa parte é uma das partes mais longas, porém importante, então nós não podemos pular essas partes, nós temos que falar sobre elas, porque senão lá na frente, quando você for fazer um trabalho aí, você vai ficar na dúvida e não vai saber, justamente por não ter visto isso no curso de CorelDRAW X7, tá ok? Então, vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre importar texto, importar documentos lá do Office para o CorelDRAW, tá? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o texto artístico e também sobre o texto de parágrafo, tá? E nós vamos ver como adicionar também molduras ao texto e como converter, ajustar o texto ao caminho, beleza? Então, vamos falar rapidamente aqui sobre o texto artístico, tá? Vamos falar rapidamente sobre o texto artístico. O texto artístico é útil para adicionar palavras curtas ou linhas curtas em texto, como títulos a documentos com grande gama de efeito, ao texto artístico como sombreamento ou contorno e ainda efeito de extrusão 3D. Muitos efeitos aí, como vocês têm visto aí nas minhas videoaulas, que são aplicados em texto aí, são aplicados justamente em texto artístico, tá? Então, esses textos que a gente utiliza, vou pegar aqui a ferramenta texto, vou digitar um texto aqui, eu vou apertar o Caps Lock para digitar tudo maiúsculo. Então esses textos aí, pessoal, que a gente utiliza efeitos aí, extrusão 3D, gradientes, essas coisas aí, esse texto ele é um texto artístico, tá? Um texto artístico. Esse texto que a gente utiliza para fazer layout, fazer placa, fazer painel, fazer cartão de visita é um texto artístico. Ele é diferente do texto de parágrafo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, para adicionar um texto artístico é muito simples, ó. Então é só eu clicar aqui na letra A, dou um clique na tela do CorelDRAW, tá? E digito o nome que eu quero, tá? Digito o nome que eu quero. Beleza? Então esse é um texto artístico. Eu digitei ele aqui, apenas clico e já começa a digitar um texto artístico, tá? Eu ainda posso, ativando a ferramenta de seleção, clicar dentro dele, puxar essa alcinha de ajuste e ajustar o seu tamanho, puxando simplesmente nas alças de notações e mudar as fontes normalmente, como nós já vimos isso na primeira aula de texto, tá ok? É um texto artístico. Esse texto artístico também pode ser convertido em um texto de parágrafo, tá? Eu posso pegar esse texto artístico e converter ele em um texto de parágrafo, tá? Se você quiser converter o seu texto artístico em um texto de parágrafo, pessoal, é muito fácil, muito simples. Então, uma vez que eu estou com o meu texto artístico aqui selecionado, então eu vou digitar aqui mais umas palavras aqui nesse nosso texto aqui, só para a gente transformar ele aqui num texto de parágrafo, tá? Beleza, então esse aqui é o nosso texto artístico, tá? Eu quero transformar esse texto artístico em texto de parágrafo. Então, eu pego a ferramenta seleção, eu vou selecionar o meu texto artístico e vou vir aqui em texto, na opção texto, e vou clicar aqui em converter em texto de parágrafo, aqui, ó, em converter em texto de parágrafo. E nós temos o atalho aqui que é a tecla F8. Então, uma vez que eu clicar aqui, ó, meu texto artístico foi convertido em texto de parágrafo. Então, quando você converte um texto artístico em um texto de parágrafo, logo vai aparecer essa moldura, isso aqui que nós chamamos de moldura. Essa caixinha aqui vermelha aqui, ó, é uma moldura, tá? E aí, Jesumar, por que é que apareceu essa linha vermelha, tá? Essa linha está vermelha justamente porque ela indica que o nosso texto artístico ele não coube aqui dentro dessa moldura, tá? Então, quando o nosso texto artístico não cabe dentro da moldura, ele vai aparecer, a moldurinha vai aparecer de vermelho, tá? Mas isso nós vamos ver lá mais adiante, quando nós estivermos falando, nós vamos falar agora sobre o texto de
parágrafo e nós vamos ver isso aqui, como a gente ajustar isso aqui dentro. Mas a princípio, como eu já estou mostrando isso aqui, eu vou clicar aqui na ferramenta forma, vai aparecer essa alça aqui lateral e essa outra aqui, ó, tá? Então se eu puxar aqui, ó, se eu puxar bem aqui, ó, tá? Vou clicando nele aqui com a ferramenta seleção, eu clico aqui e vai aparecer essa aqui, ó, tá? Essa setinha para baixo. Justamente essa setinha aqui indica que eu tenho mais texto escondido aqui dentro, tá? Então se eu puxar aqui, ó, então se eu puxar, aí ela vai aumentar o tamanho aqui da minha moldura e vai liberar, mostrar o texto que estava oculto lá, e ela não ficará mais vermelha, agora ela está pretinha aqui, ó, bonitinha, tá ok? Então nós vamos agora falar sobre o texto de parágrafo, tá ok? Vamos falar agora sobre o texto de parágrafo para você conhecer um pouco mais aqui sobre esse texto. Então vou deletar o texto artístico para o texto. O texto de parágrafo, gente, ele é um texto um pouco diferente do texto artístico, tá? Ele é um texto que é utilizado justamente para você poder de fazer um documento aqui, uma arte que contém uma grande quantidade de texto, tá? Então, o texto de parágrafo ele serve para isso. Você quer copiar aí uma página aí de um livro aí, e colar no CorelDRAW com bastante texto, você vai digitar, então você vai utilizar o texto de parágrafo, tá? Então, eu vou aqui, ó, para adicionar um texto de parágrafo, o que você vai fazer? Você vai selecionar a ferramenta texto e dessa vez você não vai clicar e simplesmente digitar. Agora você vai clicar e vai arrastar, tá? Ele vai aparecer essa alça que se arrasta, aí ele vai criar então um texto de parágrafo. Se eu clicar e arrastar, ó, ele vai criar aqui essa moldura, tá? E dentro dessa moldura eu posso colar um texto ou eu posso simplesmente digitar um texto dentro dessa moldura, tá? Então para ficar melhor, eu vou copiar um texto e vou colar aqui dentro desta moldura aqui, tá ok? Então beleza, eu vou abrir aqui o Word, vou pegar um documento que eu tenho no Word aqui, vou copiar um texto desse aqui do Word e vamos então colar lá dentro daquela nossa caixa de texto. Então vou selecionar esse texto aqui, ó, tá? Essa parte aqui, vou clicar com o botão direito, vou copiar, vou clicar agora no CorelDRAW aqui, tá? E vou clicar aqui dentro da nossa caixinha de texto aqui, tá? Eu vou apertar Ctrl V e vou manter fonte de formatação, tá? Clicar em manter fonte de formatação, clicar em OK. Beleza, então nosso texto ele foi colado aqui dentro da nossa caixa de texto, tá? Então o nosso texto ele foi colado aqui dentro da nossa caixa de texto. Então esse é o texto artístico. Então, é justamente para isso que ele serve, para você adicionar grandes blocos de texto, grandes documentos com grande quantidade de texto. Então é para isso que serve aqui nosso texto artístico, tá, pessoal? Então eu posso ainda clicar aqui e ainda posso colar mais coisa aqui dentro. Então vou apertar o Enter aqui, por exemplo, e vou clicar aqui e vou copiar mais partes aqui desse documento aqui, ó. E eu vou colar lá dentro do nosso texto lá, ó. Clicar com o botão direito copiar, clicar aqui no CorelDRAW e nós vamos então colar esse texto aqui, ó. Então clicar em OK. Então beleza, ele já colou aqui dentro da nossa caixinha de texto, tá? Então está aqui já colado dentro da nossa caixinha de texto. Então essa é a grande diferença entre o texto artístico e o texto de parágrafo, tá? Então você vê o comportamento, ó. Então texto de parágrafo, eu posso adicionar uma grande quantidade de texto aí no nosso documento. E eu vou ainda colar mais texto aqui dentro dessa caixa aqui, justamente para para a gente analisar uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. Então deixa eu pegar aqui mais um pedacinho de texto aqui. E aqui eu acho que até aqui vai estar bom. Vou clicar com o botão direito, vou copiar, vou aqui no Corel e nós vamos clicar aqui, apertar Enter para colar aqui embaixo, apertar Ctrl V e clicar em OK. Então veja que agora eu colei o texto artístico aqui dentro e automaticamente a linha que estava preta ela ficou vermelha. Por que essa linha ficou vermelha? Porque ela indica que a quantidade de texto que eu adicionei é superior ao espaço da minha moldura de texto. Então essa caixinha aqui
demarcada por essas linhas vermelhas é uma moldura de texto. Então, ela indica então que o nosso texto é maior do que a capacidade que essa moldura tem. E essas setinhas que aparecem aqui embaixo, aqui, ó, ela está indicando para nós que há ainda mais texto oculto aí dentro dela, tá? Então, primeira coisa para me ajustar para que esse texto caiba dentro dessa caixinha, a primeira opção para que esse texto caiba dentro dessa moldura seria eu então pegar a ferramenta seleção e puxar essa setinha aqui para baixo, ó. Então você vai puxando até que o texto, ó, caiba dentro dela, até que o texto caiba dentro dela, então ele aparecerá totalmente. Então aqui apareceu já o ponto final, a linha ficou já aqui no tamanho certinho, tá? Mas isso também vai fazer com que eu aumente o tamanho da minha moldura, tá? E se eu não quiser aumentar o tamanho da moldura? E se eu quiser que a moldura continue o mesmo tamanho e que o texto continue aquele tamanho? Eu tenho a opção também de mudar o tamanho da minha fonte até que ela caiba aqui dentro, tá? Mas também o CorelDRAW tem a opção aqui que ele faz isso automaticamente, tá? Ele ajusta ao texto a moldura de forma automática. Então, nós vamos encerrar essa parte aqui agora, porque nós já estamos entrando em 11 minutos, e eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos mostrar isso aqui rapidinho, então vamos mostrar isso aqui nesta aula, porque na próxima aula a gente já vem com outro assunto, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para você digitou o seu texto aqui, você está com essa caixa de texto nesse tamanho aqui, e o seu texto não coube na caixa, tá vermelho, está indicando. Tá, aí você tem a opção de puxar essa setinha para baixo, mas aí você não quer isso, porque você quer que essa moldura seja exatamente desse tamanho que ela está aqui. Você não quer que ela seja maior e nem quer que ela seja menor. Beleza? Então, o que você vai fazer então para resolver esse problema? Simples. Você vai simplesmente, com ela selecionada aqui, você vem aqui em texto, ó. Clicou em texto, aqui em cima, você vai procurar a opção moldura de texto, tá? Aqui é moldura de texto, e aqui você já tem, ó, tá, ó, a opção aqui, ó, ajustar texto à moldura. Pronto, você clicou aqui, ó, então vai ver lá que bonitinho, ó, tá vermelhinho, o texto não está aparecendo. Vamos lá em texto, tá? Moldura de texto e ajustar texto à moldura. Olha só o que acontece agora, ó. Preste atenção. Olha o que ele fez. Ele reduziu o tamanho do nosso texto, ajustou o texto que é a moldura aqui, ó. Fez com que o texto coubesse todinho na moldura e você não precisou aí modificar o tamanho da sua moldura, beleza? Então tá, nós vamos encerrar essa parte agora. Eu vou voltar na próxima parte aqui, que a próxima parte será muito interessante, que você pode então adicionar texto às molduras com formatos aí especiais aí, você vai gostar. Então, não perca a próxima aula. Até já.